Aí Deus vai colocar luz, não é sobre uma questão só, é uma questão muito mais ampla. Ele vai te mostrar que existem muitas coisas que têm entulhado este vaso. Este vaso está cheio dos entulhos deste mundo, por isso o óleo do Espírito Santo não enche. Você quer uma explicação melhor? Olhe a parábola das 10 virgens. Vamos pegar ponto por ponto. Esta parábola, o número 10, é um número que fala de generalidade. Virgens aqui é uma figura da totalidade daquilo que é a igreja. A igreja na sua totalidade. Agora, 5 nércias e 5 prudentes. Então você vai ver que as nércias, elas tinham a vasilha, porém elas não tinham azeite suficiente. É uma figura dos cristãos em apostasia. As prudentes, elas tinham suficiência de azeite. E o que acontece no momento que o noivo chega, é um momento que elas se distraem para poder adquirir o azeite. Mas o sentido de toda esta parábola é que elas nunca se interessaram. Então elas saíram. Elas não estavam ali quando o noivo chegou. E quando o noivo chegou, ele tomou aquelas 5 virgens prudentes e as leva para o seu gozo. As nessas chegam e batem na porta. Batem na porta, pedindo: abre no Senhor, abre no Senhor. Isso aqui nos leva, irmãos, a refletir sobre Laodiceia, onde o Senhor está batendo. Ele está batendo na porta da sua casa, porque Laodiceia é a casa de Deus, ela é a igreja, mas o Senhor está fora. E por que o Senhor está fora? Porque essa igreja não tem necessidade dele. Ela diz: rica sou, de nada tenho falta. Lembra um coração cheio, entulhado? Não vos embriagueis com vinho. Um vaso cheio de orgulho, um vaso cheio de si mesmo, um vaso cheio dos anelos do mundo. Rica sou, de nada tenho falta. Ela não sentia falta nem do Senhor. Mas o Senhor diz: não sabes tu que és pobre, cego, miserável? Tu estás com as suas vergonhas expostas, a tua nudez está à vista de todos. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Ouro fala da natureza, do caráter e da glória de Deus. Então você vê, aqui em Laodiceia o Senhor está batendo na porta. É o que Ele está fazendo hoje, irmãos. Ele está batendo na porta, Ele está chamando a sua igreja. Porque o Senhor sabe a sua condição, a condição do seu povo. E Ele está batendo, porque o que nós estamos ouvindo nesta tarde tem sido os últimos clamores do Senhor para com a sua igreja, as últimas reações do Senhor para com a sua igreja. E não sabemos até quando durará. E ela não reage. Eu tenho certeza que tudo que tenho dito até aqui não é novo para os irmãos. Agora, o que é mais inquietante é que não há reação da igreja do Senhor. Não temos reagido. O Senhor continua batendo na porta e nós não reagimos. Nós temos dificuldade de iniciar uma reunião com temor e tremor, com reverência e liberdade na oração, como povo de Deus que se reúne para a glória de Deus. Não é estranho isso, irmãos? Ou vocês não acham estranho? Particularmente eu acho. Nós reunimos como povo de Deus travados, engessados. Será que isso é o caráter normal da igreja do Senhor? Ninguém se incomoda. E nós vamos estudar vivamente esse final de semana. Não tem uma coisa que está fora do seu lugar aqui, irmãos? Não tem um ponto que está fora da curva? Ou a gente continua esperando a próxima conferência, Será que a gente não se incomoda, irmãos, com esses desvios, com a nossa falta de quebrantamento, de senso da presença do Senhor? O louvor não é mais importante do que o Senhor. Entende? Nossa forma de culto não é mais importante do que o Senhor. As mensagens que pregamos não é mais importante do que o Senhor. Porque se o Senhor não for o centro de tudo isso, irmãos, tudo que fizermos é palha, é madeira, é feno.
Então, se a igreja, nesse exato momento da sua caminhada, não fizer uma profunda reflexão e não retornar com o coração rendido ao Senhor, meus irmãos, sinto muito. Deus não negocia a sua santidade, Ele não negocia a sua glória, Ele não negocia o caráter da sua palavra. Aquilo que o Senhor diz, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 19, matarão os teus filhos, derrubarão os teus muros, porque não conhecestes o tempo da minha visitação. Então nós aprendemos a fazer reuniões, nós aprendemos a reunir, e muitas delas têm sido um fardo, enquanto não deveria. Jesus chega a dizer, onde estiver 2 ou 3, em Mateus 18, 20, 2 ou 3 reunidos em meu nome, Deus não se prende à quantidade, mas sim à reverência e à santidade daqueles que estão na sua presença. Não precisa ser uma multidão, 2 ou 3, eu estarei presente. Mas o Senhor nunca estará presente, irmãos, onde há corações duros. Podemos ser aqui um grupo de mais de 100 pessoas, mas ao final dessa reunião, talvez para 2 ou 3 o Senhor esteve presente, e a grande maioria, o culto não passou de um cerimonial. É isso que Ele quer dizer. Podemos ser uma reunião de 1000 pessoas, mas 2 ou 3 conseguiram tocar as esferas mais altas da presença de Deus, conseguiram ter o desfrute mais profundo da presença de Deus, enquanto a grande maioria cantou, pregou, não aconteceu nada. Então, meus irmãos, é sério tratar esse assunto avivamento. Eu não gostaria de ser leviano, tratar este assunto, colocar pontos aqui, 5 pontos para o avivamento, e nós tratarmos este assunto de forma superficial. Este assunto é fundamental agora para a igreja. Nosso Senhor está voltando. E quantos de nós estamos ocupados com a volta dele? Quantos de nós estamos gastando as nossas forças, as nossas emoções, os nossos afetos com esse assunto? O quanto deste assunto faz parte da minha vida de oração, da minha vida de adoração? O quanto este assunto implica no meu casamento, na minha intercessão pelo meu cônjuge, pelos meus filhos, pelos meus irmãos, pela igreja do Senhor? O quanto eu estou contribuindo com as pessoas que estão próximas quanto a este assunto da volta do Senhor e a necessidade que nós temos de preparar este caminho? Porque nós chegamos ao momento da história de maneira geral, da humanidade de maneira geral, como se pudermos descrever assim, o ápice da perversidade. Parece que não tem um degrau a mais para essa sociedade moderna se corromper ou revelar sua corrupção. Parece que a humanidade de maneira geral chegou ao ponto mais alto da perversidade, da corrupção. Então é hora de Deus julgar este mundo, é hora de Deus mostrar a glória do seu nome, é hora do Pai Nosso, aquela oração tão gloriosa, se tornar evidente. Pai nosso que estás no céu, primeiro, santifica o teu nome nesta terra, mostra para este mundo qual é o nome que está acima de todo o nome. Seja feita a tua vontade, vem Deus, traz tua vontade, esmaga a vontade desses homens, porque eles precisam saber quem está no trono. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, traz o teu reino. Deus não trará o seu reino sem que primeiro Ele julgue esta terra. Lá em Apocalipse, capítulo 8, você vai ver a primeira trombeta, chuva de granizo. A segunda trombeta, um grande meteorito vai cair sobre o mar, produzindo grandes tsunamis. A terceira trombeta, um absinto, e pode ser um meteoro também, vai cair sobre as fontes das águas. Quarta trombeta, vai haver um eclipse tão forte, tão intenso, que este mundo vai entrar
em trevas profundas. A quinta trombeta, em consequência a todas essas outras, haverá uma crise financeira tão grande, econômica tão grande, que as pessoas entrarão em desespero e sentir-se-ão como que picadas por escorpiões. Tamanha dor, tamanha angústia que vai assolar essa terra. A sexta trombeta haverá uma terrível guerra mundial. A sétima trombeta, ela é composta de muitos eventos. Dentre eles, a volta do Senhor Jesus para a sua amada igreja. Então, meus irmãos, a pergunta é: você faz parte do corpo de Cristo? Segundo, você tem o Espírito de Deus habitando sua vida? Terceiro, a palavra de Deus é viva e eficaz no teu coração? Então, se tudo isso é fato, você realmente nasceu de novo, o Espírito Santo habita você, a palavra de Deus habita você, eu pergunto, o quanto deste assunto é prioridade no seu coração? Se você disser: irmão, esqueci. Sabe que eu tinha me esquecido desse assunto? Então eu quero te falar uma coisa. Olhando para vocês, você precisa ir diante de Deus para saber que salvação você recebeu. Que muita salvação aí, irmãos, é só psicológica e religiosa. Uma salvação que não inclui a verdadeira habitação do Espírito Santo não é salvação. Um coração que é salvo, onde a palavra de Deus não tem primazia, onde o falar de Deus não tem lugar, não pode chamar isso de salvação. Irmãos, nós precisamos arrepender. Não adianta ficar tratando de maneira romântica esse assunto avivamento, sendo que os pontos básicos da nossa vida espiritual nem existem.